Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o filme escolhido é Um Príncipe em Nova York 2, que é o filme de destaque da Amazon Prime. Em primeiro lugar, é um filme de comédia que se passa 30 anos depois do primeiro original, protagonizado por Ed Murphy. E a nota no IMDb dele, pessoal, eu considero bem baixa, 5.4 de 10. O filme é dirigido por Craig Brewer. Meu nome é Dolemite, que é um filme bem recente com o próprio Ed Murphy, que eu já vou citar, que ele é o protagonista do filme. Ele é o Príncipe Akin. E aí temos também Arsenio Hall, que é o Semi, A Primeira Noite de um Crime. Temos também o famoso ator Wesley Snipes, que é o General Easy. Ele é mais conhecido por Blade. E por último, Jermaine Fowler, que é outro protagonista do filme. Ele é o Lavelle Johnson. E ele é mais conhecido por Crashing. Agora eu vou falar um pouco sobre o filme, depois o que eu gostei e o que eu não gostei. Mas antes de eu começar, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. E não se esqueça de seguir o @Concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá falar desse filme bem badalado, que se passa 30 anos depois do primeiro original, que é um clássico da sessão da tarde, que é Um Príncipe em Nova York. A história se passa 30 anos depois. O príncipe Akin teve 3 filhas, o pai dele está quase morrendo, e aí a gente descobre que, isso em Zamunda, a gente descobre que tem o General Easy, que é o Wesley Snipes, de fronteiriça, que quer que a filha dele case com o filho dele. Só que a filha dele, Mika, não quer casar com esse cara. E aí ele fala: só se você tivesse um filho homem, então. Se você não fizer isso, a gente vai começar uma guerra e eu serei obrigado a te matar. E aí o príncipe Akin fica desesperado, porque ele tem que fazer a filha dele aceitar, a filha dele não quer aceitar. E aí a gente descobre que ele teve um filho em Nova York. E aí mostra a cena, que é bem engraçada. E aí a gente descobre que ele tem um filho e ele vai atrás dele em Nova York junto com o conselheiro dele, né, o ajudante dele. Quando ele chega lá, a gente encontra aqueles velhinhos da barbearia ainda falando um monte de besteira. E aí a gente vê que agora o rei Akin, né, que o pai dele morreu, ele encontra o filho dele. É um cara que mora no Queens, não tem trabalho definido, ele vende ingresso como cambista, porque o tio dele que arruma para ele, e aí ele fala que ele é um príncipe. E aí ele decide ir pra Zamunda, leva a mãe dele toda loucona, chega lá, encontra a Lisa, que é a mulher que ele teve as 3 filhas, que é a rainha de Zamunda. E aí a gente vai vendo que o filho dele, o Lavelle Johnson, não tem nenhum estereótipo de um príncipe, pessoal. E ele é tão bonzinho quanto o pai dele era. E aí ele vai tentando passar pelos testes principescos antes de ele se tornar príncipe, que é alguns de coragem, outro que ele tem que arrancar um pelo de bigode de um leão selvagem. E a gente vai vendo que a filha do rei Akin vai se distanciando, e a mulher dele, a Lisa, vai tentando falar para ele mudar os costumes, mudar as leis, fazer com que ela seja a primeira rainha, já que Zamunda não pode ter rainha, tem que ter rei. Não pode ser uma rainha que vai comandar, tem que ser um rei. O General Easy aparece de novo, traz a filha dele, que parece mais uma popstar estilo Beyoncé. O príncipe Lavelle se apaixona por ela, só que fala que antes ele vai ter que passar pelos testes principescos que eu já citei. Só que no meio tempo ele vai conversando com a cabeleireira dele e vai ganhando uma intimidade, pessoal, que a gente já vai vendo o que vai acontecendo. A gente vai vendo que ele não consegue ser o príncipe de Zamunda. Ele decide fazer o que, pessoal? Trazer o tio dele do Queens e se tornar o príncipe do Queens, pessoal. Todo descoladão, não sei o que, com ele que ele vai passando nas provas de história, sobre todos os antepassados. Vai aprendendo a se tornar corajoso, e a gente vai vendo que a Mika decide ajudá-lo. Tanto que a ideia de arrancar o pelo do bigode do leão é dela. E aí ele consegue arrancar. Ele está prestes a ser o novo rei. E aí a gente vê que o maior problema é que ele escuta o Easy falando com o rei Akin que ele era um peão apenas. E ele fica revoltado. Ele começou a gostar da cabeleireira, decide fugir com ela para os Estados Unidos, junto com a mãe e com o tio.
pra você ver como que era fútil a filha do Izzy, a Bopoto, pra você ver como ela era fútil, qualquer coisa que você dissesse pra ela, ela ficava, por exemplo, fique 3 horas parada, ela ficaria 3 horas esperando ele. O príncipe foge com a cabeleireira, iam se casar no Queens, o rei Akin decide ir atrás para convencê-lo a se casar, porque senão Zamunda estaria perdido. E o Izzy fala para as filhas dele, até através da Mika, que ele daria um dia para ele aparecer. Se ele não aparecesse, ele ia dominar o reino e fazer uma matança. E aí o rei Akin vai até lá, ele descobre que eles vão se casar naquela igreja onde que tem aquele pastor sexista. E aí ele começa a falar um monte de besteira, o príncipe Akin chega e a gente vê que o filho dele fala que descobre que ele foi tratado como peão, que ele não quer ser rei e ele quer casar com a cabeleireira, a tal da Mirembe. Ele fala assim, você nunca lutou pelo amor, você nunca se apaixonou por ninguém, você nunca faria tudo pelo amor. E aí ele se lembra da Lisa antigamente, se lembra dela e fala assim, eu já fiz de tudo por amor, já que no primeiro filme ele fugiu atrás dela revoltado, né? Já que ele não queria fazer um casamento combinado com alguém de fronteiriça. E aí, pessoal, ele aceita o casamento do filho dele, eles se casam, e aí a gente vai vendo que o general Izzy invadiu, a Mika e as irmãs deram uma surra nele, fizeram ele se render, e aí a gente vê que eles se tornam aliados, viraram amigos pacifistas. O filme termina com algumas pessoas do Queens indo até Zamunda, eles se unindo e fazendo a maior festa. E o filme termina dessa forma, onde que eu achei um filme assim que surpreendeu. Eu sinceramente não dava nada quando saiu o trailer, falei, ixi, vai ser mais um caça-níquel. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei do filme, pessoal. O filme, como eu disse, conseguiu captar a essência de 30 anos atrás nas atuações. O filme, na minha opinião, é muito bom, muito divertido, dá para dar bastante risada. É um filme que não deixou a desejar, trouxe os conceitos atuais com os antigos, não decaiu. Eu acredito que a história poderia ser um pouquinho melhor, mas ele conseguiu se sair muito bem. O que deixou a desejar foram aquelas 1000 exibições que fica dançando um monte de coisa, mas isso é tudo coisa cultural deles. E também acho que devia ter dado mais foco um pouco à história. Então, devido a esses motivos, eu gostei bastante do filme, como eu já disse. É uma continuação digna. A nota que eu dou pro filme é nota 9, pessoal. Nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme aí. Muito obrigado e até a próxima.